Bom, pessoal, retornando aqui com a disciplina maravilhosa de ciências e com a professora Rosângela. Bom, pessoal, professora, falamos já, né, sobre agora as habilidades dos anos iniciais, primeiro ao quinto ano, falamos das habilidades do sexto ao nono ano, né? Mas agora, uma preocupação que eu vejo, não que seja uma preocupação, né? Mas é a questão nós aplicarmos os objetos de conhecimento e a didática na prática, principalmente nas séries iniciais do primeiro ao quinto ano, até porque, professora, primeiro e segundo ano ainda não são alfabetizados. Né? Então não tem como fazer prova, não, né? Porque eles não são alfabetizados. A professora poderia dar, assim, em cima de algumas habilidades, né, que a própria base traz, né? Até para quem nos está acompanhando, se tiver com a base aberta, né? Até a professora pode ler qual que é o código aí alfanumérico. Poderia dar um exemplo, claro, pessoal, não vamos aqui falar de todos, porque daí seria um curso específico de ciências, né? Mas assim, só para colocar na prática, né, professora? Como é que, principalmente no primeiro e segundo ano, né? O que dá para ser feito, porque ainda não são alfabetizados. Podemos começar, professora? Podemos, sim. Então, na verdade, assim, aquela criança, né, que ainda não está alfabetizada, mas ela tem algumas características que a gente pode trabalhar. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, a habilidade... De que ano, professora? Perdão, do segundo ano, né? Então, ó, EF02. Isso, CI03, discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos, objetos cortantes, inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos. A gente tem que trabalhar com essas crianças, como elas não são alfabetizadas, com conceitos mais lúdicos, né? Então, eu não posso ficar lá falando, até porque elas não vão se interessar. Quando a gente vê, né? A gente sabe que criança tem energia de sobra. Então, a gente tem que trabalhar conceitos mais lúdicos. Então, demonstrar por que não pode pegar uma faca, por que não pode pôr o dedinho na tomada, né? E fazer essa criança adquirir esse conhecimento para que ela, né, consiga, digamos assim, colocá-lo em prática depois, né? Um outro aqui, ó, que aproveitando, professor, antes de você entrar no outro, eu achei interessante, porque aqui, na hora que você falou do EF02CI03, né? Tem lá produtos de limpeza e medicamentos, né? Que é uma coisa seríssima, né? Então, se deixar produtos de limpeza, por isso que coloca uma coloração, um cheiro, né? Porque se uma criança vê que um doce, ele tem uma coloração verde, né? Um suco, aqueles de pozinho, aqueles industrializados, tem uma coloração bonitinha. Aí vem um produto de limpeza, pinho, né? Azul claro. Que é aquela rosa, cor bonita, né? Ou amaciante. O que a criança vai fazer? Ela vai tomar. Vai tomar. Né? Exatamente. Então, uma das coisas também que eu acho que, se a professora me permitir, e se tiver errado me corrija, professora, é a questão também do cheiro, né? Porque os cheiros de produtos de limpeza não são iguais ao cheiro de um suco. Do alimento, não. Não são Isso iguais. É algo que pode ser trabalhado também, então, né? ser trabalhado, então, por mais que a coloração seja a mesma, coloca lá para a criança, né? Sim. Né? Um suco, vamos supor, de limão, né? E vai colocar lá um desinfetante, né? Que é a base de pinho. Sim. A cor parecida, né? A criança viu a cor, ela não vai associar se esse pode tomar e esse não pode tomar. Não. Ela vai associar pelo visual ainda, né? dela. Exatamente. Pela cor. Então, o que ela vai fazer? Ela pode tomar esse produto de limpeza. E aí, por isso que sempre falam, né? Os médicos, os pediatras, né? Nunca coloquem ao alcance das crianças. De jeito nenhum. Medicamento nunca ao alcance das crianças. Objetos cortantes. Tá aqui a habilidade, né? Discutir os cuidados necessários a quê? A prevenção. Exatamente. Né? Professores, eu acho que a habilidade está muito clara, né? Tá muito clara. Né? Então, olha, por isso está dizendo, a base trouxe a habilidade. O que fazer? Aí vem nós, professores, o como eu vou fazer isso, né? Aí na hora que a criança sente o cheiro, né? E sente o cheiro, daí vai falar, isso você não pode tomar. Porque isso, olha onde que se coloca isso. Olha onde está no banheiro, leva até no banheiro. Olha, isso aqui é para tirar todas as bactérias. Tá vendo? Não sabe o que é bactéria, né? Mas os bichinhos, né? Então, tirar da unha, sujeira debaixo da unha.
Então, uma habilidade assim que é fascinante, né? Muito, trabalhar muito. com É as bem crianças. tranquilo de trabalhar. Eu tinha que ter cortado, professor, se quiser ir para outra habilidade, vamos lá. Não, e na verdade até você comentou, né, da unha, né? Que aqui no primeiro ano... No primeiro ano, Ó, ele tem ali, ó, a EF 01CI03. 03. Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo, lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, nariz e as orelhas, etc., são necessários para a manutenção da saúde, né? Então, são hábitos que geralmente a criança, inclusive, traz de casa. Aqueles hábitos, né? Limpar o nariz não é isso, né, gente? Exatamente. Não é... Vamos ensinar as crianças. Não é tirado e Não comer, é comer. né? Comer o tatu. Mas a gente consegue, né? Consegue fazer a criança compreender isso. Então, relacionando ali o que você comentou, né? Do cheiro, da cor e a importância também de usar esses produtos, um sabonete, o shampoo, Sim. a pasta de dente, escovar os dentes, limpar as unhas, cortar as unhas, lavar as mãos. Porque muitas crianças não têm essa noção. Quer dizer, a maioria, né, nessa idade, não tem muito ainda essa noção de doença, essa noção de que caiu a comida no chão, tá sujo, Pega de que, e come. né, se você for ao banheiro não lavar a mão, você vai voltar com bactérias e micro-organismos que podem Mas causar uma doenças. coisa legal que pode ser feito, professor, eu acho que se a escola, claro, se a escola tiver, né, um microscópio, né, um tipo de lente, né, você pode muito bem pegar lá um alimento, né? E mostrar. E mostrar se tem quantos bichinhos ali. Vamos dizer assim, né? E aí você pega o outro alimento igual, mas limpo. Eles já vão associando. Eles já vão ver, ó, né? se você não lavar a mão, vai vir todos esses assim. bichinhos. Porque uma coisa é falar, né, professora? Não, criança tem que mostrar. As ele crianças, tem que ver, elas são tem que... muito mais visuais. Com certeza. E sinestésicas. Lembrando sempre, pessoal, que nós já comentamos, né, mas não custa relembrar, as 4 formas de comunicação que os professores devem ter em sala de aula, que é pela programação neurolinguística, o tal do PNL. É visual, auditivo, sinestésico e digital, né? Se vocês procurarem aí nas redes sociais, não, na internet, né? Geralmente vocês vão encontrar só 3. Visual, auditivo e sinestésico, né? O digital, pessoal, digital não quer dizer computador, é uma sequência organizada, pessoas que têm uma sequência organizada. Acredito que vocês já perceberam que eu sou meio sinestésico, né? Somos, né? Sim. E eu sou muito visual, eu não sou muito auditivo. Então, se alguém começar a muito falar comigo, eu já perco a atenção. Eu já começo a pensar em outra coisa. Eu já começo, né? Então, hoje, numa sala de aula, deverão estar essas 4 formas de comunicação. Então, não adianta, antigamente, né? O professor entrava... Antigamente não, né? Vamos dizer, né? É isso há tempos atrás, mas nós sabemos que também nos dias de hoje, o professor entra em sala de aula e só dá aula de forma auditiva. Ele só fala e os alunos ficam quietos escutando, né? Sim. Hoje não, né, pessoal? Porque hoje essa molecada, né, já nasce mexendo em celulares, tablets e eles têm tudo acesso mais. à informação Sim. que há alguns anos atrás, nós... nem tinha internet, Não tinha né? internet, Nem né? tinha internet. Quando eu estava saindo do ensino médio, estava começando ainda ali aquele ritmo todo de celular, internet. Eles já vêm com informação. E eles vêm e eles questionam. Então não adianta a gente imaginar que a gente vai chegar ali e ficar falando e que eles vão estar ouvindo o tempo todo. A gente não consegue fazer isso. E nós adultos, né? Nós adultos. Imagine uma criança, um adolescente. Então, muitas vezes você fala assim, gente, pega o celular, vamos fazer uma atividade no celular. Não quer dizer que ele vai ficar olhando o WhatsApp, que ele vai ficar olhando o Facebook, mas ele vai estar ali, muitas vezes, fazendo a atividade que você, né? Professor, isso aqui tem que pesquisar. Posso pegar meu celular e pesquisar? Ele vai realmente pesquisar. Porque é um aluno que ele vai, né, ter outras maneiras de aprender muitas vezes. Essa era millennial, né? Sim, O Z, não dá mais pra gente trabalhar igual a gente trabalhava antes, né? Nós, e especialmente com crianças. Professores geralmente é geração boomer, né? Então, eles estão em outra geração, né? Muito a geração muito deles diferente é da outra. nossa. Né? Então, aí tem os milênios que estão já no ensino médio, né? E tem a geração Z, né? Então, as molecadas aí. Então, por isso que é importante quando tem essas habilidades, né, professor? Principalmente no 1º e 2º ano, é o que nós estamos comentando, né? É você trabalhar com essas formas de comunicação, a tal do PNL. Exatamente. Né? Porque senão, uma criança que é... E, gente, só deixar bem claro, não é um melhor que o outro. O ideal, se nós tivéssemos 25% de cada um, né? Sim. Dá para dar os 100%. Né? O meu digital e o meu auditivo é muito baixo. Eu tenho que melhorar isso, até para eu poder me comunicar melhor, exatamente, né, com as pessoas. Mas
Eu sei que para mim tem que ser sinestésico, tem que estar mexendo, tem que estar com tudo, pegando, né? E muito visual. Para mim tem que ter muitas cores. E a gente sabe né? que as formas de aprender são diagramas. diferentes, né? E uma criança ali de 5, 6 anos, né? 4 anos, a gente sabe que não adianta você falar. Então tem que ser algo mais lúdico mesmo, tem que ser algo que traga a atenção delas para vocês. Pra gente, aliás. Ela tem que estar aprendendo, se divertindo. E na hora que você está trabalhando com a questão de sinestésica e a questão do auditivo, você está falando pegue e veja, ou pegue, ouça o barulho, veja isso. A criança começa. Agora você fala, só veja, só isso. Não. Não chama atenção. Não chama né? atenção. Então... E não só para os pequenos, né? Não, para os maiores também. Para os maiores também, né? Tem Porque hoje sabemos que a maioria das escolas, não vou dizer 100%, porque a gente não conhece 100% das escolas, a escola não é atrativa, né? Só que eles gostam da escola. Isso que é legal, né? Professores que estão nos assistindo, né? Os alunos gostam de ir para a escola. Só que eles gostam de ir para a escola muitas vezes para socializar. Sim. E não em busca de um conhecimento. Sim, por quê? É chato, né? Porque é chato. Porque é Exatamente. chato ficar você 5 aulas, 6 aulas só ouvindo o professor falar, né? Que nem já teve várias charges na internet, principalmente uma que me chamou a atenção. A mãe perguntando, e aí, filho, teve aula do que hoje? Dele, de paciência. né? Então, porque... É mais ou menos por aí. Sim, porque a aula não está sendo atrativa para ele, né? Porque não tem significado. Aquela famosa frase, professor, que talvez você possa perguntar um dia, aonde eu vou usar isso? Eles falam isso também, aonde eu vou usar isso. Então, se não fizer parte do contexto eles não, dele, para eles não interessa. Se ele não entender o verbo, antigamente, eu acho que a professora passou por isso, acho que todos que estão nos vendo passaram por isso, no teu curso de licenciatura, né? Então, práticas pedagógicas, separa o quadro em tantas partes, coloca lá a data, seu nome, o seu conteúdo e tal, né? Antes de você começar a dar a tua aula. Ok? Eu até concordo. Hoje eu já faço ao contrário. Nas minhas aulas, o que eu faço? Coloco a data, né, o conteúdo, coloco o verbo. Eu coloco o verbo, ou os verbos, né? Coloco ali. Aí os alunos, tá, o que é isso, azeitona? Eu falei, viram o verbo? Minha aula inteira vai ser esses verbos. Vocês vão ter que compreender. Vocês vão ter que analisar. Então, minha aula vai estar focada nesses verbos. Exatamente. E o conteúdo está lá, automaticamente, que eu trabalhei uma habilidade com eles. Exatamente. E trazendo o contexto deles. Com certeza. Aí a aula acaba ficando mais atrativa, porque eu estou falando a linguagem deles. Sim, né? E a gente tem que criar novas formas. A gente sabe que é complicado, a gente sabe, por exemplo, eu não tenho necessariamente uma experiência com Fundamental 1, porque eu sou, né? Mas eu tô muito próxima das minhas colegas que dão aula. Então eu acompanho o dia a dia, né? A gente sabe como que funciona, como elas trabalham. E a gente sabe que não basta mais você fazer só aquela aula, tipo uma palestra, né? Eu vou lá, vou dar uma palestra para os meus alunos. E isso que você só fala, eles só finge que ouvem. Exatamente, né? Então, o aluno, ele tem que se interessar, ele tem que perguntar, ele tem que questionar, e a gente tem que sair da nossa zona de conforto também, né? E o que às vezes angustia os professores também, porque a gente sabe que é angustiante você ser tirado do seu local de, né? Tá quentinho, tá gostoso, tá bom, alguém vem e fala, levanta daí, vamos lá pro frio. Você não vai gostar. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso e a gente tem que tentar chamar a atenção desses alunos, porque se a escola tá chata, né? Em partes, muitas vezes, é por culpa das próprias aulas. Sim. Porque a gente não consegue, nós adultos, muitas vezes tá lá ouvindo um palestrante, se aquele palestrante não interage, se aquele palestrante não chama a gente, olha, ó, galera, olha pra cá, faz algumas brincadeiras, a gente também começa a viajar no meio. Pessoal, se caso, talvez quem não for da área de ciências pode estar assistindo isso aqui, provavelmente já viu várias coisas. Com certeza. Né? Agora, quem é da área, fala, opa, deixa eu ver, então, porque tá te chamando atenção porque é da tua área, né? Exatamente. É do teu contexto. Sim. Né? Faz parte do teu interesse. Né? Agora, talvez alguém, não sei, talvez outro professor de outra disciplina esteja nos vendo agora. Sim. Né? Em algum momento ele não achou interessante, ele já se desviou, porque não é da minha área, então não faz parte do interesse dele. Exatamente. Só que aí é que tá. Muitas vezes isso o nosso são interesse... com adultos, hein? Sim. O nosso interesse, perdão, ele tem que ser, né, no geral. Então, assim, eu não preciso necessariamente saber da aula de geografia, mas eu tenho que entender um pouquinho do conteúdo da minha colega. Eu tenho que entender muitas vezes uma atividade que ela tá falando.
que ela está fazendo. Então, às vezes, ela fez uma aula prática legal que muitas vezes não casa necessariamente com o meu conteúdo naquele momento, mas num outro momento, gente, lembra daquele experimento que a professora de geografia fez? Lembra daquela saída pedagógica que aquela professora fez? Então, vamos lembrar lá daquilo lá. O que vocês viram? Como era a vegetação? Como era o solo? Como era o local? E trazer, né, isso para o contexto do aluno também. E isso, né, não só para os alunos dos anos finais, mas como os anos iniciais também. Aquela velha história das primeiras perguntas. A base está nessa forma espiral, que o conteúdo pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Pode estar em todos os anos o tal do conteúdo, mas todo mundo pode ver o que está acontecendo em todos os anos e em todas as disciplinas. Exatamente. Bom, pessoal, encerramos mais um bloco, professora. O que teremos no próximo bloco? Aguardem. Avaliação. A palavra tão temida por todas, né? Mas nós vamos estar aqui, não vamos dizer que somos os donos da verdade, mas vamos trazer um exemplo, né? Sim. Uma forma que deu certo para nós. Pessoal, não perca, é no próximo bloco. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.